Olá e bem-vindos a mais uma edição da Triagem. A gente começa hoje com uma reflexão de Francis Bacon que disse: "Um homem sábio criará mais oportunidades do que encontrará." É uma frase forte, né? Bacon, lá no século XVI, já defendia que a sabedoria não é só observar, mas agir para moldar o futuro. Exato. A vida nesse sentido não é sobre esperar a sorte, mas sobre arquitetar as próprias oportunidades. É um convite para a gente construir novos caminhos, em vez de só procurar portas abertas. E é bem nesse espírito de construção de conhecimento que a gente apresenta a versão em podcast da newsletter Triagem, da Academia Médica. Isso. Se você ainda não conhece, a Triagem é a nossa newsletter que já tem mais de 45 mil assinantes. Eles recebem toda semana, aos domingos e quartas, as principais novidades do mundo da saúde por e-mail. E aqui você ouve um resumo do que rolou na edição. Para ler os conteúdos na íntegra, com todas as fontes, é só acessar o nosso site em academiamedica.com.br. E para quem está chegando agora, vale dizer que a Academia Médica é a primeira e maior comunidade do Brasil voltada para o desenvolvimento de profissionais das ciências médicas, com mais de 260 mil assinantes. A gente nasceu em 2012 com um lema que nos guia até hoje: falar o que a faculdade esqueceu de contar. Nosso objetivo é bem claro: conectar você, profissional da saúde, a conhecimentos e oportunidades que melhorem sua qualidade de vida, seja no lado pessoal, científico ou profissional. Este programa é patrocinado pela Talent Match, uma iniciativa da Academia Médica dedicada a posicionar médicos e outros profissionais da saúde no melhor trabalho possível, de acordo com o seu momento de vida e carreira. Se você busca uma nova oportunidade, acesse www.talentmatch.com.br e conheça mais. E a produção e direção deste conteúdo é de Fernando Carbonieri e Rose Svarça. Bom, na edição de hoje vamos mergulhar em 3 temas fascinantes. Primeiro, a gente vai discutir a surpreendente e bem preocupante ligação entre a infecção latente pelo vírus Epstein-Barr e a mortalidade em crianças com sepse. Depois, tem uma notícia mais otimista sobre o envelhecimento. Vamos ver como certas camadas do nosso cérebro, na verdade, se fortalecem com a idade. E, por fim, um avanço que nos permite começar a falar, ainda com cautela, na palavra cura para o mieloma múltiplo. Tudo isso graças aos resultados de longo prazo da imunoterapia com células CAR-T. Vamos começar? Vamos lá! O nosso primeiro destaque, então, é um estudo publicado no JAMA Network Open que acende um alerta sobre um vírus que, a maioria de nós carrega. O vírus Epstein-Barr, o VEB. Pois é, mais de 90% dos adultos no mundo já foram infectados por ele, muitas vezes sem sintoma nenhum na infância ou causando a mononucleose, né? A gente já conhecia a associação com esclerose múltipla, com lúpus. Certo, mas a grande questão que essa nova pesquisa levantou foi: será que ter tido contato com o VEB no passado poderia piorar o desfecho de crianças com sepse, que é uma das condições mais graves em UTIs pediátricas? E os resultados foram bastante diretos. Crianças que eram soropositivas para o VEB, ou seja, que tinham anticorpos indicando uma infecção passada, elas apresentaram um risco significativamente maior de morrer durante a internação por sepse. E não foi só isso. Elas exibiam um quadro de desequilíbrio imune agudo, com sinais de hiperinflamação, imunossupressão e até alterações de coagulação. O ponto mais intrigante para mim é que o problema não era o vírus se replicando ativamente. Exato, era o estado de latência dele. A simples presença dos anticorpos já era um marcador de risco. Isso sugere que o VEB, mesmo adormecido, pode reprogramar o sistema imunológico a longo prazo, sabe? Deixando a criança mais vulnerável a uma resposta desregulada diante de um estresse como a sepse. E essa é a primeira vez que um estudo usa análises de inferência causal para fazer essa ligação, indo além de uma simples correlação. O mecanismo proposto é que proteínas de latência do vírus podem interferir em vias metabólicas importantes da célula, como a via da AMPK. O que abre portas para possíveis intervenções, né? Drogas como a metformina, por exemplo, poderiam teoricamente reverter essa disfunção. E, claro, reforça a urgência de desenvolver uma vacina contra o VEB, que não seria só para prevenir cânceres, mas para salvar vidas em quadros agudos. A conclusão é clara. A infecção latente pelo VEB é um problema de saúde subestimado.
com impactos que vão muito além do que a gente imaginava. Com certeza. Agora, a gente muda o foco do sistema imune para o cérebro, e com uma notícia que desafia aquela visão mais pessimista de que envelhecer é um processo puramente degenerativo. Um estudo publicado na Nature Neuroscience mostra que, enquanto algumas partes do cérebro se desgastam, outras podem se manter estáveis ou até se fortalecer. Sim, esse estudo é fantástico. Pesquisadores alemães usaram uma ressonância magnética de altíssima resolução, de 7 Tesla, para analisar o córtex somatosensorial primário, que é a área do tato. E eles viram que o envelhecimento não afeta o cérebro de forma uniforme. Como assim? As camadas mais profundas do córtex tendiam a afinar com a idade, o que já era esperado. Só que as camadas mais superficiais e médias, que são as que recebem os estímulos sensoriais diretos, elas permaneciam estáveis ou, em alguns casos, até engrossavam. Ah, então é aquele princípio de use-o ou perca-o, basicamente. A estimulação contínua ao longo da vida, pelo toque, pela interação, parece preservar a função dessas camadas. Exatamente. Mas a descoberta mais surpreendente foi um mecanismo de compensação. Os cientistas notaram que, embora as camadas profundas afinassem, a quantidade de mielina, aquela capa que isola os neurônios, na verdade aumentava nessas áreas. Nossa! É como se o cérebro estivesse compensando a perda de células com uma melhoria na fiação, para manter a eficiência do circuito. Perfeito! É uma visão bem mais otimista que sugere que a prática constante de habilidades pode ativamente influenciar como o nosso cérebro envelhece. Teve até um exemplo poderoso no estudo de um participante que nasceu sem um braço. A área do cérebro correspondente era mais fina, reforçando essa ideia de que o cérebro realmente fortalece o que é mais utilizado. Fascinante! E bom, para o nosso último tema, vamos falar de um avanço que representa uma virada histórica no tratamento do mieloma múltiplo, um tipo de câncer de sangue que era considerado incurável. Estamos falando da imunoterapia com células CAR-T. Uma estratégia revolucionária, né? Onde as células de defesa do próprio paciente são modificadas em laboratório para atacar o tumor. E o estudo em questão acompanhou por 5 anos 97 pacientes com mieloma múltiplo refratário. E vale reforçar o perfil desses pacientes. Eram pessoas que já tinham tentado, em média, 6 linhas de tratamento anteriores, sem sucesso. O prognóstico era bem reservado. Eles receberam uma única infusão de um tratamento chamado Cilta-cel. E os resultados foram surpreendentes. Depois de 5 anos, 1/3 dos pacientes, 33%, continuavam vivos e sem nenhum sinal de progressão da doença. E dentro desse grupo, 12 pacientes foram classificados como MRD negativos. O que significa que, mesmo com testes de altíssima sensibilidade, não foi possível detectar nenhuma célula maligna. Para a gente ter uma ideia, a resposta aos tratamentos anteriores que eles recebiam durava em média só 4 meses. E agora estamos falando de uma sobrevida global mediana de mais de 5 anos. É a primeira vez que pacientes com doença refratária atingem remissões tão longas. Claro, ainda existem desafios importantes. A logística é complexa, o custo é elevado, tem os efeitos colaterais. Sim, como a síndrome de liberação de citocinas. O futuro agora é pensar no uso do CAR-T em fases mais precoces e desenvolver estratégias mais seguras e acessíveis. Mas assim, embora a gente ainda use a palavra cura com muita cautela, esses dados nos permitem, pela primeira vez, considerá-la uma possibilidade real para alguns desses pacientes. Ao olharmos para esses 3 avanços, o impacto do vírus latente, a resiliência do cérebro e a possibilidade de curar um câncer, a gente volta à reflexão inicial do Francis Bacon. A sabedoria está em criar oportunidades. Na carreira médica, isso muitas vezes se traduz em menos preocupação e mais movimento, né? Pensar demais pode paralisar, enquanto pequenas ações, como se manter atualizado ou buscar uma nova oportunidade, é o que impulsiona a trajetória. É aquela velha frase: preocupar-se não tira os problemas de amanhã, mas rouba sempre a tranquilidade de hoje. E é um pouco a missão da Academia Médica e da Talent Match: ajudar a transformar essas preocupações em caminhos reais de crescimento.
Falando em aprofundar conhecimentos, a nossa triagem literária desta semana recomenda o livro A História da Humanidade Contada pelos Vírus, do infectologista brasileiro Stefan Cunha Ujvari. É uma obra que mostra como vírus e bactérias moldaram a história, influenciaram guerras e transformaram culturas. Uma leitura que conecta brilhantemente a medicina e a história social. O link para o livro está na descrição deste programa. E com isso, chegamos ao fim de mais uma edição da Triagem. Todos os artigos e links que a gente comentou hoje estão disponíveis de graça lá no nosso site, academiamedica.com.br, e nas nossas redes sociais. É só procurar por @academiamédica. Academia Médica é esse espaço de criação e compartilhamento de conhecimento para profissionais de saúde que, como você, buscam a excelência. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com seus colegas. A gente está no Spotify, no YouTube Music e nos principais agregadores de podcast. E o mais importante, a gente quer ouvir você. Que assuntos você gostaria de ver por aqui? Queremos muito a sua opinião e o seu olhar. Pode responder ao e-mail da newsletter ou enviar uma mensagem para a gente nas redes sociais. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima edição da Triagem.